que devemos fazer quando convivemos com alguém difícil? É uma boa pergunta. Essa vocês deviam fazer para a Rosana, que é minha esposa. Eu hoje, cada vez mais, eu digo que eu valorizo mais a importância do diálogo e do consentimento. Por que eu falo do diálogo e do consentimento? Porque nós não temos na nossa história, na nossa tradição, e vou falar com tranquilidade, no próprio movimento espírita, nós fazemos muito mais palestra do que diálogos. Nós temos muito mais grupos de exposição do que grupos de estudos, que são, de fato, discussão e reflexão. Nossos evangelhos no lar, muitas vezes, são leituras do evangelho e não reflexão sobre as dificuldades que envolvem esta família que faz o evangelho do lar com tanta dedicação, com tanta fé. Quando eu insisto no diálogo, é que é fundamental conversarmos e nos abrirmos para o outro. E não é fácil numa sociedade individualista. É muito difícil fazer esse exercício. Ouvir o outro, conversar com o outro. Eu brinquei dizendo aqui, mas vocês podem chamar a Rosana daqui a pouco para perguntar para ela, né? É muito fácil dizer aqui que basta o diálogo. Mas talvez em alguns momentos o Helder não dialogou com a Rosana. Ela precisou insistir, precisou chamar. Você não está me entendendo. O que nós não podemos, e por isso eu falei do consentimento, o que nós não podemos descartar é que este diálogo implica construção mútua. Implica falar, expressar, comunicar o que é fato, o que é necessidade, o que é a nossa carga emocional naquilo que nós falamos. Mas esse diálogo implica também o consentimento, que é o consentimento de nós mesmos em permitirmos que o outro fale. Helder, eu não gostei como você falou comigo. Você não foi educado e simpático. Você me respondeu de maneira dura. Por que você fez isso comigo? Eu não fiz isso, o Helder não faz. O Helder é um ser quase perfeito, né? Perfeito falando para vocês aqui, né? Agora, se perguntar para aqueles que convivem comigo no dia a dia, vão dizer uma série de detalhes e de comportamentos que mostram efetivamente quem é o Helder. E quem melhor para falar de nós mesmos, senão os outros? Porque muitas vezes nós não queremos encarar aquilo que está diante de nós, de nosso interior. Por isso que hoje eu insisti muito na evangelização como uma ação, mas que é também uma autoevangelização. Se hoje estamos na condição de espíritas, oportunizando esse diálogo com irmãos, tentando lidar com a fala de Jesus, com as experiências de Jesus de uma maneira mais aberta, mais franca, mais solidária, não é porque nos tornamos seres mais evoluídos. Acredito no progresso e na evolução, não tenho dúvida disso. Mas é também uma necessidade de buscarmos uma compreensão maior e esse convite para estar com o próximo. Isso exige consentimento. Porque muitas vezes, seja um irmão que nós vamos acompanhar no trabalho assistencial, ele quer apenas o alimento, ele está com fome. Mas aí, por amor a ele, eu faço 30 minutos de dissertação sobre Jesus e o quanto Jesus é importante. Ele está com fome e para ele, talvez naquele momento, Jesus não o aproximou do alimento. Ou talvez naquele momento, mesmo sendo vinculado a outra fé religiosa, ele tem tanta fé, e talvez maior que a minha, que se permite receber o alimento de um irmão que comunga de outra religião. O esforço desse irmão para estar ali conosco é incomensurável para mim. Mas mesmo assim, eu preciso dar o recado dele que eu sou espírita, que eu tenho fé e que Jesus salva.
a sociedade não está salvando. E não quer dizer que o fato de eu ser espírita signifique que eu vá revelar a grande verdade para ele. A realidade tem sido muito dura. Então, qual é o consentimento que nós colocamos neste trabalho? Alguém que está vulnerabilizado naquele momento, muitas vezes eu pergunto, posso fazer uma prece para você? Será que ele está em condições de negar essa prece? Ele não sabe se ele vai receber o alimento se ele disser que ele não quer prece, ou mais uma prece, ele quer só comer tranquilo naquele momento. Então, seja das dificuldades cotidianas no nosso lar, seja das dificuldades cotidianas nos trabalhos espíritas que nós participamos, diálogo e consentimento é uma tarefa ainda importante que nós estamos aprendendo a realizar. Com muito cuidado no que eu vou falar, mas quero dizer para vocês que apesar de reconhecer em Kardec um espírito superior, ele fez um longo estágio na educação. E com pressupostos pedagógicos que foram muito importantes na construção doutrinária. Isso traz elementos importantes do ponto de vista da evangelização que muitas vezes nós esquecemos. Havia nos pressupostos pedagógicos de Kardec uma base de um processo natural de educação muito importante. Natural, e não imposta por alguém. E essa imposição quase sempre gera violência. E aí, quando foi feita aquela pergunta diante de tantas dificuldades, essas dificuldades têm limite. E se ela passa por um patamar que eu me sinto violentado ou violentada, eu preciso dar um alerta. Não somos mais obrigados hoje a conviver com estas violências. E, felizmente, estamos gritando diante delas, estamos demonstrando que elas existem e que não precisamos suportá-las mais. Queremos amor e carecemos de amor.